Boa noite, meus irmãos e amigos da família da fé. Nós vamos dar sequência ao ensino das profecias bíblicas e eu quero estar falando um pouco agora a respeito da tribulação ou do tempo da tribulação, que é um conceito que nós temos que ter bastante clareza para que nós possamos então entender também o tempo do arrebatamento e o que Deus está fazendo nesse momento da história. Então nós vamos nos aprofundar, mas é preciso nós termos alguns alicerces do entendimento da palavra profética para que então a gente possa avançar, no conhecimento das demais coisas. Então eu queria falar a respeito da passagem de Daniel capítulo 9, versículo de número 27, quando fala que o príncipe que há de vir, um príncipe de um povo que vai destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, conforme está escrito em Daniel 9, 27, e também Apocalipse capítulo 14, 19 e 20, fala de uma extensão de 288 quilômetros por 1,60 m, 1,70 m de altura, até o freio dos cavalos, com 1.600 estádios. Então imagina, uma dimensão, e esse é o Vale do Armagedon, que é o Megido ao norte de Israel. Dali vão entrar as nações para invadir a nação de Israel pelo norte, isso lá no final da tribulação, pertinho da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Mas esse povo que vai destruir a cidade santuário, antes disso, antes de fazer a guerra, antes de fazer esse confronto contra Israel e contra a cidade de Jerusalém, antes disso eles vão fazer um acordo de paz. Então, o príncipe que há de vir deste povo que vai destruir a cidade e o santuário lá no final dos 7 anos, ele antes disso vai fazer uma aliança com muitos de Israel. E nós estávamos falando em aulas anteriores a respeito de serem duas pessoas, que normalmente as pessoas interpretam que o anticristo é o príncipe da aliança que vai fazer acordo de paz com Israel. Mas na verdade, a passagem de Daniel capítulo 11, versículos 21 até o versículo 23, fala de um homem vil, um homem mau, um homem de Belial, na tradução do hebraico. Então é um homem de maldade, um homem pervertido, um homem corrupto. E ele vai fazer então essa aliança com muitos de Israel, mas lá fala que sob as forças que ele vai estar dominando, ele vai quebrantar as forças inundantes ou os poderosos da terra, como também ele vai quebrantar o príncipe da aliança. Então, são duas pessoas, e lá fala então que ele virá caladamente. Então ele não é uma pessoa principal, este homem vil, anticristo, mas ele vem caladamente até tomar o governo das nações. Então ele vai estar subindo e se tornando forte com pouca gente, pervertendo os conceitos e os valores, e vai estar quebrando este príncipe da aliança, que conforme a palavra de Oséias, fala a respeito da Assíria, que é o conjunto das nações árabes de onde vai surgir esse príncipe da aliança. Então, desta forma, o anticristo vai fazer um acordo de paz, ou vai fazer parte de um acordo de paz com as nações árabes. Então, ele é do lado de Israel. O anticristo é israelita, ele tem uma ascendência, ele é filho de mãe judia, ele tem uma ascendência judaica. E por isso é que também depois, na metade dos 7 anos do acordo de paz, como está escrito em Daniel 27, ele vai tirar o sacrifício costumado e vai se assentar no santuário de Deus e estabelecer a abominação desoladora, que é o período da grande tribulação. Então, recapitulando, um acordo de paz entre árabes e israelenses, o príncipe assírio, que vai destruir Jerusalém, mas antes ele faz um acordo com muitos de Israel. E do lado de Israel está o anticristo. Não quer dizer que ele é do Estado de Israel, que é o primeiro-ministro, ou alguém assim do governo de Israel. Ele pode ser um observador internacional, ele pode ser uma pessoa que está fora, como por exemplo, eu vou citar 2 nomes, um que é bastante cotado, que é o presidente da França, que é o Emmanuel Macron. Ele é judeu, ele é descendente judaico, e ele tem algum interesse de que haja um acordo de paz ali. Só que ele,
por estar presidindo um país, que é a França, que está islamizada, o povo islâmico está crescendo bastante lá, então ele tem tido, para agradar o povo francês, posições ao lado dos árabes e não ao lado dos judeus, apesar de ele ser uma família judaica. Da mesma forma, eu vou citar um outro nome, que é o genro do Donald Trump, o Jared Kushner. Tá? Ele é também um judeu, que também está envolvido nas negociações. Ele é o representante dos Estados Unidos para fazer as negociações de paz entre árabes e judeus. Então, estou citando dois nomes que são de ascendência judaica e que podem ser observadores internacionais ou promotores da paz. Então, podem aparecer como um príncipe da paz, vamos dizer assim, para o povo judeu, embora a palavra de Obadias, no capítulo 1, versículo 11, fala que os estrangeiros vão estar presentes ali naquela aliança e vão tirar as forças de Israel. Israel vai ser prejudicado. Então, todo o texto ali, na sequência de Obadias, 12, 13, 14, fala sobre o dia da calamidade, o dia da angústia de Israel, porque Israel vai ser prejudicado nessas negociações de paz. Então, desta forma, ainda que este príncipe da paz, quer seja o Jared Kushner, quer seja o Emmanuel Macron ou algum outro que se levante para ser esse observador internacional ou esse promotor da paz, ele vai fazer com que Israel perca os seus bens, que Israel esteja submetido a uma aliança que eles não querem fazer. Da mesma forma também que no texto de Obadias 1:11 fala que eles vão lançar sorte sobre Jerusalém. E quer dizer o quê? Que as pressões internacionais, os líderes mundiais vão fazer com que Israel ceda os seus territórios ocupados em guerra, em defesa que eles tiveram contra os ataques árabes nas últimas décadas, desde 1948, na verdade, quando o Estado de Israel começou a existir como nação. E os povos árabes ao redor começaram a cercar e fazer guerras para tentar destruir a existência de Israel, impedir que os judeus estejam ali com o seu Estado na Palestina, e querem que somente tenha o Estado palestino árabe. Tá? Então essa é a configuração política, os conflitos políticos que estavam acontecendo desde aquela época. Então, desta forma, Israel vai ter que ceder a capital Jerusalém, para onde os Estados Unidos posicionou a sua embaixada, e o Jared Kushner, genro do Donald Trump, ele esteve lá na inauguração da embaixada como representante dos Estados Unidos. Então, quer dizer, um homem que está ali envolvido, e é muito cedo para a gente dizer que este é o anticristo, ou Emmanuel Macron, presidente da França, é o anticristo. Existem possibilidades desses nomes, mas podem ser outras pessoas também. Isso que é, assim, não vamos chegar em nome, não é este foco agora, nós falamos a respeito de nomes. Mas o importante é exatamente isso, que é uma aliança que vai acontecer entre árabes e israelenses, que vai tirar os bens de Israel, as forças de Israel, o poderio do exército, vai ficar submetido aos povos árabes. E desta forma também, em contrapartida, eles vão permitir que os judeus reconstruam o templo na cidade de Jerusalém, e os judeus ali, com esse templo reconstruído, e muitos pensam que onde existe uma mesquita ali, a mesquita da cúpula dourada, então se você vir uma foto de Israel, você vai ver essa mesquita ali, o Muro das Lamentações, e atrás essa mesquita da cúpula dourada, que é chamada de Domo da Rocha, onde está uma das principais mesquitas islâmicas, além de Meca e Medina, que são cidades na Arábia Saudita, mas também em Jerusalém, e ali eles têm como lugar sagrado os islâmicos, porque eles afirmam que Maomé ascendeu ao céu como Jesus, naquele lugar. Então eles consideram que aquele lugar é um lugar sagrado para o islamismo, e por isso eles vão querer manter a mesquita ali na cidade de Jerusalém, ali dentro dos muros, mas pela arqueologia, aquela mesquita não está no lugar do templo, está no átrio exterior, no pátio externo. E a localização do templo em Jerusalém é um pouco mais à direita de quem vê a foto ali, de maneira que os judeus podem reconstruir o templo em Jerusalém. Se você procurar na internet, existem já maquetes
do templo reconstruído ao lado da mesquita. Isso é uma coisa muito interessante, porque existe uma passagem na Bíblia, que é Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, que eu vou ler agora, que fala da seguinte maneira, né? João foi orientado a fazer medições ali do templo, um templo que será reconstruído, e diz assim, Apocalipse 11, 1 e 2: E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: Levanta e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele. E o versículo 2: Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. E esses gentios, as pessoas das nações, e podem ser exatamente os árabes, eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então está falando dos gentios no átrio exterior do templo, no pátio de fora, ali, que pode ser exatamente onde está a mesquita, Domo da Rocha, da Cúpula Dourada. Tá? 42 meses, que são 3 anos e 6 meses, tá? Em que eles vão pisar aos pés a cidade santa. Então eles vão ter domínio ali, por domínio político de alguma forma, durante 42 meses, que é a metade da aliança dos 7 anos. Então, voltando na passagem de Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala exatamente sobre essa situação, que haverá uma aliança e o templo vai estar reconstruído. Por quê? Na passagem de Daniel, do capítulo 9, versículo 27, fala da seguinte maneira, que na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, tá? Então, o que é isso? São os serviços sagrados no templo. Os judeus vão voltar a cultuar a Deus e oferecerem os sacrifícios, como eles faziam na época de Moisés, quando foi estabelecida a lei, quando foi erigido o tabernáculo no deserto, quando eles estavam em viagem, naqueles 40 anos, até chegarem e possuírem a terra de Canaã, essa mesma terra da Palestina, onde eles existem agora como nação. E também depois, quando Davi projetou, e Davi passou para Salomão, o seu filho, o rei Salomão, construir o templo na cidade de Jerusalém. Esse templo foi destruído, e dessa forma que ele foi destruído, o que aconteceu, né? Na época de Jesus, né, desde Neemias, o templo estava em reconstrução, tá? Porque houve várias invasões de vários países, de vários impérios, e aí houve destruições. Então Neemias foi usado para reconstruir a cidade, Esdras foi usado para reconstruir o templo, e Neemias reconstruir a cidade. E na época de Jesus, lá em Mateus 24, os discípulos vieram, versículos 1 e 2, dizendo: Senhor, olha que pedras, olha que construções. E Jesus disse: estão vendo essas coisas? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus fez uma referência que o templo ia ser destruído de novo, tá? E na passagem de 9:27 do Daniel, ele fala isso, que o costumado sacrifício, o sacrifício diário que eles fazem no templo em Jerusalém, e a oferta de manjares, ou de cereais, ou a oblação, isso vai ser tirado na metade dos 7 anos. E fala: sob a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo. Ele vem na metade dos 7 anos. Então, este período, a partir da metade dos 7 anos, Jesus chama de grande tribulação. Tá? Então, só na sequência, antes de falar da passagem de Jesus, retomando aquela questão da profecia de Daniel capítulo 11, então Daniel capítulo 11, se você está acompanhando com a Bíblia aí, você pode então de Daniel 9 e para Daniel 11 agora, e depois nós vamos lá para frente na passagem que Jesus falou em Mateus, tá? Mas em Daniel 11, fala assim: em seu lugar se levantará um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Quer dizer, ele não é o príncipe que há de vir, que fará aliança com muitos. Este homem vil não tem dignidade real. E ele fala que ele subirá, se tornará forte com pouca gente e usará de engano. Então, um homem que maquina o mal, um homem que engana os poderosos da terra e vai crescendo em poder a ponto de, na metade dos 7 anos, ele quebrar. Ele fala assim: com a força dos seus braços, ele quebrará as forças inundantes.
e serão submetidos debaixo dele e serão quebrados, como também o príncipe da aliança. Então este homem que não tinha dignidade real, que é o homem vil, anticristo, ele quebra os poderosos e quebra o príncipe da aliança. E no versículo 23 fala dessa forma, que apesar da aliança feita com ele, então ele está presente no começo dos 7 anos, mas ele não está agindo ainda como anticristo. Ele está crescendo em poder, vindo caladamente, e depois vai tomar o reino com intrigas. E na sequência do texto, Daniel 11, 31, fala que ele vai estar profanando o santuário, a fortaleza nossa. Vai estar removendo o sacrifício diário, que é o culto que os judeus estariam prestando a Deus. Faz aliança, os judeus reconstroem o templo e começam a sacrificar. Só que até a metade dos 7 anos, esse homem entra e ali faz cessar o sacrifício para Deus e estabelece a abominação zeladora, porque ele começa a se intitular como se fosse o próprio Deus. Então, depois, na sequência, Daniel 11, 36, já assumindo o governo das nações, depois de quebrar os poderosos, então cita que ele é um rei já. Não tinha dignidade real, mas então ele ali passa a ser o rei de toda a terra, governando sobre as nações, fazendo guerras e conquistando. E ele falar que ele fará conforme a sua vontade e se engrandecerá sobre todo Deus e falará coisas incríveis, assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação que está determinada se complete, porque o que está escrito será feito. Então ele vai crescer em força e poder, vai estar dominando os poderosos e vai estar exigindo adoração e culto para ele, tá? E ele fala assim, no versículo 37, ele não terá consideração pelo Deus dos seus pais, porque ele é um israelita, que tem o Deus vivo e verdadeiro, e ele não terá consideração pelos deuses dos seus pais. O versículo 38 fala que, ao invés disso, ele vai honrar o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram, e honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Então, ele está falando que ele terá como Deus, na verdade é o próprio diabo, que é o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 falam. Então existe um príncipe deste mundo que Jesus mencionou, esse príncipe da potestade, né? E é o próprio Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, e este homem vai, com a força do diabo, governar com sinais e prodígios da mentira, que é o que fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele fará sinais e prodígios, ele fará poderes miraculosos com a força do diabo. Satanás lhe dará o seu trono e grande autoridade. Então ele vai estar agindo desta forma, tá? E aí, só para fechar este assunto, que é uma coisa muito importante, essa semana fizeram pergunta para mim a respeito desse assunto aqui, que se você for ler o texto, algumas versões desse texto de Daniel 11 fala que este homem é o rei da Síria, e por isso alguns interpretam como sendo Antíoco Epifânio, que em 167 a 165 anos antes de Cristo, que ele entrou no santuário em Jerusalém e profanou o santuário de Jerusalém, sacrificando um porco para provocar os judeus à ira, porque o porco é um animal imundo, né? Pela lei mosaica. Então os judeus não comem porco, como os árabes também não comem porco, por ser um animal imundo, tá? Considerado na lei de Deus aqui. Então eles fizeram isso, e aqui realmente, nesse contexto aqui, Daniel capítulo 11, fala a respeito sim de uma guerra que houve naquela época entre os Seleucidas, tá? E os Ptolomeus. Tá? Então é o rei da Síria contra o rei do Egito. Então o próprio texto de Daniel 11 fala do rei do Egito e fala do rei do norte, não cita o nome, né, do rei da Síria, porque depois que Alexandre o Grande, que foi o imperador que estabeleceu o Império Grego, depois que ele morreu, Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido em 4 partes, tá? Então, para quem tiver interesse na história, conhece a história, tá? Mas também está profetizado na Bíblia, em Daniel capítulo 8, tá? Versículo 21, fala a respeito do Império Grego, tá? E fala que o primeiro rei morreu, e depois do primeiro rei, 4 reinos surgiram daquele mesmo império, tá? Então exatamente o que aconteceu foi isso.
O Império Grego, depois da morte de Alexandre, ele conquistou em 10 anos, todo mundo conhecido na época, mas morreu jovem, aos 32 ou 33 anos, ele teve uma difteria e morreu, segundo os relatos históricos. E então os generais de Alexandre dividiram o Império, tá? E entre as divisões do Império, um dos generais foi Seleuco e o outro foi Ptolomeu, tá? Então eles dominaram em regiões diferentes, tá? E aí tem o Cassandro também, né, que dominou a região da Grécia mesmo, e de Roma, e daí surgiu o Império Romano depois. E aqui nesse texto de Daniel 11, fala desta guerra entre os Seleucidas, seguidores do Seleuco, e os Ptolomeus, descendentes do Ptolomeu, que é o reino do Egito. Tá? Então, esse contexto aqui fala a respeito disso. E as pessoas, então, que leem isso simplesmente interpretam como contexto histórico, né? Não, mas isso aqui não é o anticristo porque ele é o Antíoco Epifânio que profanou o santuário naquela época, tá? Então ele profanou. Só que o que eu queria mencionar que tem um pano de fundo histórico, mas também tem o pano de fundo profético. E nesse ponto de vista profético, então ele fala sobre a aliança que será estabelecida para começarem os últimos 7 anos, e fala então do príncipe da aliança, fala deste homem vil que vai quebrantar a aliança, vai fazer guerras para conquistar o poder, tá? Então a sequência aqui tem as guerras da época e as guerras futuras também proféticas, tá? No versículo 36 fala de se levantar contra tudo que chama Deus, falar contra os deuses, e essa palavra aqui é a palavra que o apóstolo Paulo citou para o anticristo, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que fala que o homem da iniquidade, o filho da perdição, se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, tá? Então ele fala a respeito disso, tá? Na passagem, falando sobre o anticristo também, Daniel capítulo 7, versículo 8, fala de um chifre que vai se levantar e é um rei, tá? Daniel 7, versículo 8, ele fala assim, e ele falava com insolência, falando grandes coisas com insolência. Então, é a mesma expressão que está falando aqui, né? E na interpretação que está escrito em Daniel, fala assim, no versículo de número 25, Daniel 7, 25, falando sobre este homem vil, falando sobre o anticristo. Nessa outra passagem ele fala assim, ele falará palavras contra o Altíssimo, e irá perseguir os santos do Altíssimo, e mudará os tempos e a lei, e os santos do Altíssimo serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então está falando de um período de 3 tempos e meio, ou seja, 42 meses, a metade dos 7 anos para o fim, em que o anticristo vai estar falando coisas incríveis contra o Deus dos deuses, tá? E depois, voltando em Daniel 11, no versículo 36 a 38 que eu li, ele vai estar prosperando e vai ter um Deus das fortalezas, tá? Que vai estar fazendo força para ele, dando força para ele também, tá? E, finalmente, dentro desse contexto de Daniel 11, Daniel 12, versículo 1, fala, e naquele tempo, então não é no tempo do Antíoco Epifânio, lá em 167 ou 165 anos antes de Cristo, tá? Tá além do contexto histórico já cumprido entre os Seleucidas, os Ptolomeus, aquela guerra, o Antíoco Epifânio e tal, fala sobre essas questões aqui também. E nesse tempo, né, naquele tempo, Daniel 12, 1, Miguel se levantará, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Eu estou falando sobre o defensor de Israel, da nação de Israel. Ele vai se levantar e haverá um tempo de tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Né? Então ele está falando, não é daquela época, do contexto histórico, ele está falando de um tempo que haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde que houve nação, tá? E nem haverá jamais. Então Jesus cita essa mesma passagem de Daniel 12, 1, quando ele fala em Mateus 24, 21, e haverá uma grande tribulação, como desde o princípio não tem havido e não haverá jamais. Falando das pessoas lerem as profecias de Daniel e entenderem que Daniel está falando sobre o tempo do fim,
e não somente do tempo histórico que já está parcialmente cumprido. Então, espero que você tenha entendido esse contexto histórico e o contexto profético de coisas que estão na Bíblia que ainda não se cumpriram na sua plenitude. E quando será o cumprimento na sua plenitude? Quando houver esta grande tribulação de Daniel 12:1 ou de Mateus 24:21. A grande tribulação que nunca houve nem haverá jamais, que é o tempo em que o anticristo, homem vil, assolador, na metade dos 7 anos da aliança, vai começar a governar, e vai fazer guerras, e vai fazer destruições, vai perseguir os santos de Deus, as pessoas que crerem em Jesus naquela época, a começar da própria nação de Israel. Porque esse homem, quando ele se assentar no santuário de Deus, os judeus vão falar, espera aí, mas nós estamos cultuando a Deus, aí se você tira o sacrifício para Deus e quer que a gente adore você, a não ser que você seja o Messias, nós podemos adorar se você for o Messias de Deus, se você for o Cristo. E aí eles vão procurar nas Escrituras, e segundo a passagem de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, fala que eles verão a quem eles transpassaram. Olhando as Escrituras, eles vão identificar que o Cristo dos judeus, que o Salvador se chama Jesus, e que eles não reconheceram naquela época, como Jesus falou lá quando ele estava entrando em Jerusalém, em Lucas 19, a partir do 28, versículo 28, que ele está entrando na cidade de Jerusalém, ele chora à vista de Jerusalém e fala assim: Jerusalém, se tu conheceras ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos seus olhos, tá? Então eles não reconheceram, fala assim: dias virão sobre ti que te cercarão de trincheiras por todos os lados, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação. Então o rei dos judeus, o príncipe da paz de Israel, entrou naquele dia cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, mas eles não reconheceram como nação. Quer dizer, o povo que estava ali estava com mantos e palmas e saudando Jesus, dizendo: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas a nação de Israel não reconheceu, tá? E por isso até hoje os judeus reconhecem Jesus como um grande profeta, mas não o reconhecem como sendo o Messias, o Salvador, o Cristo. E desta forma é que, então, eles não reconheceram o tempo da visitação, e por isso, ao invés de receberem a paz, eles receberam naquela época e vão receber destruição, tá? É um tempo de grande tribulação que virá sobre eles, né? Porque a perseguição contra a nação de Israel vai acontecer, e também o anticristo vai perseguir todos aqueles que se converterem a Jesus. Então, se você for abrir a passagem de Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8, fala de 144 mil testemunhas, pessoas que foram compradas da terra. E Apocalipse capítulo 14, versículo 1 a 5 também fala que são as primícias de Deus, que são homens virgens, são judeus, israelitas, de cada uma das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, conforme a passagem de Apocalipse 7, 4 a 8. Então fala o nome de cada uma das 12 tribos de Israel, e são as tribos naturais, não são as testemunhas de Jeová, não são outros que um Israel espiritual, são homens que foram comprados da terra pelo sangue de Jesus Cristo. Eles vão olhar para aquele falso Cristo, tirando o sacrifício para Deus no templo em Jerusalém, vão olhar as Escrituras e eles vão chorar amargamente, como quem chora pelo primogênito, tá? Então, é o que diz lá Zacarias 12:10. Então, eles vão ver a quem eles transpassaram, vão se converter a Jesus Cristo e vão ser seguidores do Cordeiro Jesus por onde quer que ele vá. Então, desta forma, eles vão então anunciar Jesus, porque o mundo inteiro vai ser ordenado a adorar o Cristo da nova era, chamado Anticristo. Este enganador, este homem vil, esse homem da maldade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, o mundo vai ter que tomar uma decisão: ou vou entrar no sistema e receber a marca, Apocalipse 13, né? Versículos 16 a 17, fala isso, a marca do 666 para comprar ou vender. Imagina como está agora nessa crise do coronavírus, imagina uma crise muito maior, internacional, econômica, financeira, e as pessoas só podem comprar se tiverem a marca. Então as pessoas vão ser
persuadidas, obrigadas a receber uma marca para comprar e vender. Hoje essa marca existe um biochip, mas as pessoas não são obrigadas a receber isso, apesar de que estão tentando fazer isso através dessa história do coronavírus, né? Só vai receber vacina para o coronavírus quem tiver o biochip. Então já tem uma maquinação para essas coisas acontecerem, tá? Mas então nesse sentido que eu estou dizendo para vocês que as pessoas vão ter que escolher: ou eu recebo a marca da besta para comprar e vender e ter subsistência para minha família, e tenho que adorar este rei que está se levantando sobre os governadores da terra, sobre os líderes mundiais, e exigindo que Daniel 7,25 que eu li lá, ele vai mudar os tempos e as leis, né? Então ele vai agir de maneira corrupta e vai fazer do jeito da lei dele, tá? Então todo mundo tem que receber o biochip, tá? Ele vai mudar os tempos e a lei. E os santos vão ser entregues nas suas mãos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses. Que é a mesma passagem de Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Ele vai agir durante 42 meses. Vai blasfemar o nome de Deus, Apocalipse 13, 6. E vai blasfemar o tabernáculo de Deus, aqueles que habitam no céu. Então a igreja vai estar arrebatada nesta hora. Então você não fica tranquilo, não fica preocupado: eu vou ter que receber a marca da besta, não vou ter que receber a marca da besta, será que... Tá? Então está falando dos santos que serão perseguidos, e esses santos não são as pessoas que vão estar ali da igreja, são pessoas que vão se converter. Quando os 144 mil israelitas pregarem: não recebam a marca da besta, ele é um falso Cristo, ele é o Cristo da nova era, mas o Cristo verdadeiro, o Salvador, se chama Jesus Cristo. Então eles vão ser seguidores do Cordeiro. Apocalipse 14 fala que são as primícias, os primeiros frutos de conversão, que vão se posicionar diante de todas as nações da terra a favor de Jesus Cristo e contra o anticristo. E da mesma forma, então, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, depois de falar os 144 mil, ele fala que então João viu uma multidão que ninguém podia enumerar, de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. E ele pergunta: quem são esses e de onde vieram? O anjo pergunta para ele. Ele fala: Senhor, não sei, tu sabes. E o anjo fala: são esses aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, motivo pelo qual o Senhor estendeu para eles o seu tabernáculo, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então pessoas, depois do arrebatamento da igreja, que vão se converter e serão os santos que serão perseguidos, a nação de Israel e esses descendentes da mulher da nação de Israel vão ser perseguidos durante 42 meses, durante 3 anos e meio, da metade da tribulação para o fim, tá? Então, finalmente, eu quero dar o desfecho nesta primeira aula agora, dizendo dessa forma: o tempo de 7 anos da aliança são 7 anos de aliança, não são 7 anos de tribulação. Tá? Isso é um conceito, um fundamento muito importante, porque se nós não compreendermos isso, nós podemos fazer confusões diversas, como existem várias doutrinas. A questão da igreja não vai ser arrebatada, que nós vamos ficar na tribulação, que a Bíblia fala que os santos vão ser perseguidos. Então Daniel 7,25 fala que ele vai mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Como também Apocalipse 13 fala que ele vai perseguir os santos. Então a gente pensa: puxa, então estou frito, porque eu vou ser trucidado se eu não adorar o anticristo, se eu quiser não receber a marca, né? Então este tempo é para as pessoas que vão se converter depois do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada, o anticristo se revela ao mundo com sinais e prodígios da mentira, tá? Com operações espirituais, com poderes do diabo agindo na terra, segundo a palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, a manifestação do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, eles vão se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Entra no santuário de Deus, tira o costumado sacrifício, que é o culto para Deus, exige adoração e culto, tá? Então ele vai se assentar no santuário de Deus, como Jesus falou em Mateus 24,15. Quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo. Quem lê, entenda a passagem que Daniel explicou, tá? Então,
Mateus 24, 15, né, na sequência que eu já falei que eu ia entrar para Mateus, ele fala assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Tá? Então ele está falando sobre perseguição àqueles que estão na Judéia. A nação de Israel vai ser perseguida. Os 144 mil israelitas vão ser perseguidos. Mas eles vão anunciar Jesus como Salvador nesta hora que o anticristo estiver assentado no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Então ele fala sobre a perseguição que virá àqueles que estiverem na Judéia. Tá? Então esses são os santos de Deus e aqueles que depois vão se converter de todos os povos, tribos, línguas, nações, e vão passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e versículo 14. Tá? Então, para quem está acompanhando as referências, ou quem vai assistir depois, tá? Então você pode depois procurar na sua Bíblia e falar isso. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que vão passar pela grande tribulação e não são as pessoas da igreja. Por isso que em Apocalipse 13, versículo 6, ele fala que ele vai blasfemar contra Deus, contra o tabernáculo de Deus. Quem que é o tabernáculo de Deus? É onde Deus habita. E hoje nós somos, igreja, o templo do Espírito Santo. E lá fala, Apocalipse 13,6, que são aqueles que habitam no céu. Então, nesta hora, a igreja vai estar no céu. E logo em seguida fala que ele vai perseguir todas as nações da terra com cetro de ferro, vai julgar, vai oprimir e vai perseguir os santos de Deus, que são as pessoas que vão se converter depois do arrebatamento, a partir do testemunho dos israelitas, 144 mil, que vão pregar: esse é o falso Cristo, Jesus é o Salvador. Amém? Tá? Então, aí voltando a Mateus 24, 16, ele fala: então se estiverem na Judéia. Aí ele fala das que estiverem grávidas, no versículo 19, que amamentarem naqueles dias. Então por quê? Os judias grávidas ou amamentando vão ser perseguidas, estão ali na Judéia, vão ser perseguidas. E como é que vai fugir com criança de colo? Tá? Então, ou com criança na barriga, na grávida? Então é um momento de perseguição. Tá? E ele fala no versículo 20, Mateus 24, 20: orai para que a vossa fuga, tá? Porque fuga não se dê nem no inverno, porque é difícil fugir no inverno, com neve na terra da Palestina, e também no dia de sábado, porque eles guardam a lei do sábado. Tá? Então eles vão voltar cultuando a Deus, fazendo sacrifícios ali, voltando a obedecer às leis de Deus. Então ele fala para orar para que não seja fuga no sábado, porque haverá, Mateus 24, 21, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. E versículo 22: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, que eu falo a respeito desse versículo, Mateus 24, 22. Poderia ser 7 anos de tribulação, mas esses dias, Jesus falou que eles foram abreviados, e ao invés de ser 7 anos de tribulação, são 7 anos de aliança, o anticristo já presente, fazendo parte da aliança, mas não como anticristo. Vai crescendo em poder, caladamente, tomando o reino com intrigas, e na metade dos 7 anos, ele assume o poder, exige adoração e culto, e vem a grande tribulação, porque os dias foram abreviados de 7 anos para 42 meses, para a metade dos 7 anos, para o fim. E ele então faz coisas terríveis, assombrosas, e persegue, faz guerras e mata. Então são coisas, faz sinais e prodígios da mentira. Então são vários sinais, várias operações que o diabo faz para realmente seduzir as pessoas a adorarem. Em Apocalipse 13, né, versículo 4, versículo 5, fala a respeito disso também, que o dragão, que é o diabo e Satanás, Apocalipse 12, 9, fala que o diabo é o dragão, a antiga serpente chamada diabo e Satanás. E no capítulo 13 ele fala que ele vai dar o seu trono, o seu poder e grande autoridade para a besta, que é o anticristo, que vai agir durante 42 meses, falar contra o Deus dos céus, falar contra o tabernáculo de Deus, os que habitam no céu, a igreja que foi arrebatada, que ele vai ter que fazer desacreditar a pregação do evangelho do reino de Jesus Cristo que a igreja estava pregando. Mateus 24, 14, ele vai pregar o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 15, ele entra no santuário de Deus e exige adoração e culto. Então ele tem que falar contra a igreja, falar contra a pregação da igreja, porque agora assim, essa verdade sou eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, e quem não se submeter ao meu domínio vai ser morto, ou então vai ficar passando fome porque não vai poder comprar ou vender. Então tem que receber a marca. Então todas essas coisas
E os judeus então falam assim, não, esse cara não é o Cristo. Nós vimos nas escrituras bíblicas que é Jesus. Então eles verão a quem transpassar e vão chorar amargamente porque não se converteram antes. Mas nesse momento então vão se converter e vão sofrer perseguição, tá? Que é o texto do Apocalipse capítulo 12, né, como um todo, né? O dragão foi atirado para a terra e perseguiu a mulher. E a mulher ali não é igreja, não é outro significado, mas é a nação de Israel, tá? Então depois nós vamos falar a respeito de Apocalipse. Mas é a nação de Israel, tá? Lá fala que a mulher estava vestida do sol, com a lua e 12 estrelas na cabeça. E faz referência ao sonho de José, lá em Gênesis 37, ele sonhou com o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele, José, no Egito, tá? Antes de ir para o Egito, tá? Então essa figura da mulher ali, com sol, lua e 12 estrelas, é a nação de Israel. Depois a gente entra mais em detalhes a respeito disso. Então, a nação de Israel vai se converter, mas vai ser perseguida durante 1260 dias. Então, Apocalipse 12, 6, tá? E 12, 14 de Apocalipse fala também que o dragão, a serpente, vai estar indo contra a nação de Israel, perseguir a mulher, né? Que vai perseguir a nação de Israel durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, a metade para o fim. E como ele não consegue perseguir a mulher, matar a nação de Israel, destruir a nação de Israel, porque Deus vai levar uma proteção para a nação de Israel, então no finalzinho do Apocalipse 12, fala que ele então vai perseguir então os descendentes da mulher, aqueles que guardam a lei e os testemunhos de Deus, tá? Então exatamente, aqueles que vão se converter. Então os santos de Deus são aqueles que vão estar sendo perseguidos, né? Apocalipse 12, 17, né? Vai fazer guerra contra os descendentes da mulher, tá? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, porque pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações vão se converter, passando pela grande tribulação e correndo o risco de serem perseguidos e mortos durante esses 3 anos e meio, da metade dos 7 anos para o fim. Muito bem, concluindo, né, dando desfecho nesta aula, e depois nós vamos fazer a segunda aula falando a respeito do arrebatamento da igreja, tá? Mas é muito importante a gente entender isso: 7 anos de aliança e a tribulação, tá? Que Jesus falou, a grande tribulação, Mateus 24, 21, Daniel 12, 1, a grande tribulação é da metade dos 7 anos para o fim. E Jesus, depois Mateus 24, 29, ele fala, depois da referida tribulação. Então, tribulação não é a primeira metade dos 7 anos, tribulação não é o período de 7 anos, tribulação é a que Jesus fez referência quando vocês virem o abominável desolação sentado no lugar santo, como falou Daniel, Mateus 24, 15, tá? Então, em 24, 29, ele diz, depois dessa tribulação que eu referi, então virá o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus. Então, Jesus vai voltar para destruir o anticristo no final dos 7 anos, ou no final da metade da segunda metade da semana, dos 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Então, essas expressões bíblicas que falam a respeito do tempo da tribulação, do tempo da ação do anticristo, do tempo da ação dos gentios, Apocalipse 11, 1 e 2, tá? Que eles vão calcar aos pés a cidade santa de Jerusalém, tá? Então, a perseguição contra o povo de Israel será a segunda metade dos 7 anos, a chamada tribulação. E a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, tá? Então, nós vamos falar isso na próxima aula. Então, que Deus te abençoe, tá? São muitas informações. Eu fiquei falando de lá para cá, né? Uma passagem, voltava, tudo assim também. Mas você pode acompanhar, né? Talvez na gravação, voltar, assistir de novo, tá? Ler os textos bíblicos, e assim você vai se familiarizando com o que a palavra de Deus diz, de maneira que então você pode ter mais clareza, tá? E nós vamos também dar sequência para falar a respeito desses assuntos também. A gente vai repetindo também os textos bíblicos, de maneira que você vai se alimentando, né? Meditando nessa palavra, e então podendo ficar realmente mais entendido, conhecedor, né? Daquilo que está escrito, e lendo os textos, que certamente o Espírito do Senhor vai dar revelação e entendimento para você entender esses tempos que nós estamos vivendo, as vésperas do arrebatamento da igreja, as vésperas da aliança, antes disso, né? A reconstrução do templo, tudo isso nós vamos ver, está já prestes às portas, e precisamos estar
preparados, com conhecimento, porque isso vai fazer diferença com relação ao nosso posicionamento como pessoas, como igreja, para sermos profeta e pregarmos o evangelho a toda criatura, o evangelho do reino, antes que venha o fim. Como Jesus falou, Mateus 24:14, antes do anticristo se manifestar, Mateus 24:15, no santuário de Deus, na metade dos 7 anos. Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua paciência, por estar assistindo e participando. Que Deus dê graça, conhecimento, e vamos seguir falando a respeito do arrebatamento na próxima aula. Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.